Olá, que Deus te abençoe. Estamos iniciando mais um Café e Bíblia. Eu sou o pastor Sidney Lopes e eu quero agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa e trazer uma palavra ao seu coração. Quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. Acompanhe comigo, se você tem a sua Bíblia nessa hora, e vamos juntos fazer essa leitura desse texto que irá edificar a nossa vida e trazer instrução do Senhor para nós. A palavra diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse texto nos traz um ensinamento tão precioso. Ele nos fala sobre frustrações. Nós estamos diante de homens que haviam passado toda a noite e não conseguiram obter êxito no seu trabalho. Talvez você que está me vendo agora é um profissional e é tão ruim, é tão frustrante quando chegamos ao final de um dia de trabalho e percebemos que aquele dia não foi como a gente esperava. Pedro estava assim. A Bíblia nos diz que ele lavava as redes, mas há um momento que Jesus se aproxima. E quando nós falamos em frustração, a frustração ela produz desânimo. Tem tanta gente que está desanimado hoje porque uma expectativa que não se cumpriu, um sonho que não se realizou, uma decepção. Mas é tão interessante que quando Jesus entra na nossa história, aquilo que para nós é frustração, Jesus usa como um canal de bênção. A Bíblia diz que aquele mesmo barco que Pedro tinha e através desse barco ele tirava o seu sustento, mas naquela noite que tinha sido uma noite tão difícil, Jesus usa o mesmo barco como um púlpito para que ele pudesse pregar a palavra àquelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus usa aquele objeto que fazia parte daquela noite frustrada de Pedro para a glória do Pai. E a palavra de Deus nos ensina que naquele momento, quando Jesus ele termina o seu ensinamento, ele traz uma direção a Pedro: lance novamente as redes. E eles tinham tudo para não obedecer. Pedro podia questionar, dizendo: olha, eu sou pescador, eu sou profissional. O Senhor não é. Mas naquele momento, ele olha para Jesus e diz: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que nós aprendemos aqui é que na palavra de Deus há cura para as nossas frustrações. Na palavra de Deus há esperança de um novo tempo. E quando Pedro, então, ele age conforme a palavra de Jesus, a Bíblia diz que isto fazendo, ele apanha uma grande quantidade de peixes. E esses peixes são tantos que o barco ele quase vem a pique. E o texto diz que naquele momento Pedro se prostra diante do Senhor Jesus e ele percebe a santidade do Senhor. Mas é tão interessante que esse texto nos fala de uma pesca maravilhosa, de uma noite que começa ruim, com frustrações, mas quando entra Jesus, quando entra a sua palavra, tudo pode mudar. Talvez na sua vida você esteja vivendo momentos tão complicados,
mas deixe Jesus entrar no seu barco. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe o Senhor Jesus tomar a condução da sua história, porque Ele tem o melhor para você. Eu quero te encorajar e eu quero dizer que Ele tem um propósito tão maravilhoso para a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que diante de tudo aquilo que aconteceu, o Senhor Jesus ainda diz mais. Ele diz, doravante você será um pescador de homens. O que nós aprendemos aqui é que a vontade de Deus sempre é de nos conduzir a um propósito maior. Jesus não quer nos dar apenas uma pesca maravilhosa. Ele quer fazer de nós pescadores de homens. Há um chamado de Deus para todos nós. Deus não quer apenas suprir uma necessidade imediata da nossa casa, do nosso lar. Ele quer também nos usar como canais nas mãos dEle. Que você receba neste dia o chamado do Senhor para a sua vida. Que você se abra para a palavra de Deus, seja encorajado, tente novamente. Talvez você fique assim, olha, eu jamais vou tentar de novo. Há tantas pessoas que, por exemplo, tentam tirar uma carteira de habilitação e porque foi reprovado em alguns exames, diz, eu não vou tentar mais. Mas nesse dia eu quero te encorajar, tente de novo. Volte no lugar da frustração, porque é neste lugar de tristeza, neste lugar de frustração, que o Senhor pode te honrar e trazer um novo tempo sobre a sua história. Mas lembre-se, o propósito do Senhor é que você se torne um agente de milagres, que você se torne alguém que vai espalhar o milagre dele por onde você for. Pedro, que inicia essa passagem como alguém frustrado, ele termina sendo encorajado e percebendo que havia um potencial nele e um chamado de Jesus para uma continuidade de um novo plano, de um novo projeto para a sua vida. Que o Senhor seja com você, que o Senhor possa direcioná-lo a todo tempo, que você não se deixe perder na caminhada, que a frustração não venha parar você, que você seja encorajado neste dia pela palavra de Deus, essa palavra que fortalece, essa palavra que entra em nós e produz aquilo que o Senhor deseja. Há um texto que diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela produz aquilo que foi determinado no coração do Pai. Que essa verdade preencha o seu coração. Saiba que o Senhor ele pode trazer uma bênção tão grande sobre a sua vida, que vai suprir a sua necessidade e também de outras pessoas. O texto diz para nós que outros barcos precisaram se achegar para ajudar naquela pesca maravilhosa. Creia nessa verdade, creia nessa palavra, porque o final dessa história é que aqueles homens, eles deixam tudo para seguir Jesus. Quando nós estamos diante do Senhor Jesus, a pesca é a pesca, a provisão é a provisão, mas nada como a presença dEle na nossa vida, nada como seguir a Jesus, e assim será na nossa caminhada. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Ele te visite nesse dia de forma tão poderosa e que Ele supra cada uma das suas necessidades. Nesse dia eu quero te abençoar e ministrar sobre a sua vida, que venha este novo tempo da parte de Deus. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.